É isso aí, pessoal. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui no meu canal, revelando. E pessoal, vamos estar gravando mais um vídeo, examinando as escrituras, onde vamos estar falando sobre a parábola do joio e do trigo. Pessoal, quem conhece essa história da parábola do joio e do trigo? Vai ser muito interessante eu ver essa história da parábola que Jesus conta para os seus discípulos. Não, onde narra a história onde o fazendeiro, o lavrador vão plantar um trigo. Aqui nessa história narra que o trigo ele simboliza os fiéis da igreja primitiva, que simboliza os fiéis. Trigo quer dizer o quê? Trigo quer dizer coisa boa, dar conselho. É aquela que nós que somos o trigo. Agora, o joio simboliza tipo a pessoa, tipo que tentar corromper os bons costumes. Quando o inimigo planta a semente do mal, planta o joio do meio do trigo que sufoca. E pessoal, nesse texto do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, vai nos narrar nessa história aqui que Jesus vai contar, que o joio do trigo ele simboliza com a passagem bíblica onde fala sobre o juízo final, onde as pessoas vão prestar contas a Deus, onde as pessoas vão estar no tribunal de Cristo, o que as pessoas fizeram daqui na terra. Sabe por quê, pessoal? No livro de Apocalipse, capítulo 21, 22, se não me engano, capítulo 21, 22, que vai falar sobre o juízo final. Fala que, no capítulo 22 de Apocalipse, fala que as pessoas, que os mentirosos, cães, feiticeiros, não poderão herdar o reino dos céus. Isso quer dizer que os mentirosos, prostitutas, feiticeiros, não vão entrar no reino do céu, ou seja, não vai dar o reino dos céus que Jesus está preparando. Mas isso simboliza isso quer dizer o quê? Que eles vão prestar contas a Deus. Vamos ler aqui nesse contexto desse contexto aqui. Aqui vai dizer assim: a parábola do trigo e joio, também é conhecido como parábola do joio ou parábola do trigo. É uma das parábolas de Jesus que aparece em apenas um dos evangelhos canônicos do Novo Testamento. De acordo com Mateus capítulo 3, versículo 24 a 30, durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno. Ou seja, que eu acabei de falar. Que os filhos do maligno são cães, feiticeiros, idólatras. Todos eles que vão prestar contas a Deus. Os anjos vão separar os filhos do maligno. Ou seja, o joio ou ervas daninhas. Dos filhos do reino é o que representam o trigo. Segue-se a parábola do semeador e precede a parábola do grão de mostarda. Pessoal, eu vou ler aqui a história uma das duas parábolas antes de chegar ao joio do trigo. Vamos ler aqui a parábola do semeador. Que a parábola do semeador, onde a semente é edificada a palavra de Deus. Onde é que fala a palavra do semeador? Que o semeador, tem uma passagem conhecida que fala assim: o semeador saiu a semear. Quando plantava,
E você tem até uma passagem bíblica que vai dizer sobre isso aqui. Ó, olha só que vai dizer nessa história. Parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus encontrada dos 3 evangelhos sinópticos. Está na passagem de Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9, Marcos 4 e 3 até o 9, e Lucas 8, 4 e 8, e olha só, no apócrifo do Evangelho de Tomé. Nessa história, um semeador deixou cair uma semente do caminho e terreno rochoso entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas quando a semente caiu em boa terra, cresceu, multiplicando por 30, 60 e 100 a colheita. Aqui no Evangelho de Mateus, aqui tem uma narrativa, vai dizer, nesse versículo aqui, de 1 a 9, vai dizer: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a eles grandes multidões, de modo que entrou numa banca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceu e a sufocaram. Outra caiu na boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendia 100, outro 60, outro 30 por um. Que tem ouvidos, ouça. Aí no Evangelho de Marcos, pessoal, nos 3 evangelhos, o apóstolo ele vai escreve uma parábola onde Jesus narra. Porque Evangelho de Mateus, Mateus escreve o relato onde Jesus conta. Marcos também escreve o relato nessa história, e Lucas também escreve outro relato. Agora, no relato de Marcos, vai dizer assim: ouvi, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou. Pessoal, nessas escrituras sagradas, isso quer dizer que muitos irmãos, pessoas que deixaram de ter fé, porque a pessoa é uma semente que quer edificar a palavra de Deus. Porque, assim, quando as pessoas não dão o fruto, a pessoa que não quer escutar nenhum conselho nem de pai, nem de mãe, não quer escutar as ordens de Deus, isso acaba nisso. E se chama que não dá um bom fruto. A semente que foi assim, ou seja, o que isso quer dizer semente? Semente é uma semente que edifica o coração, edifica a palavra de Deus. Mas agora, a semente, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a semente ela foi lançada nos espinhos. Ela foi lançada nos espinhos, foi lançada numa terra árida, onde nos espinhos elas sufocaram. Pessoal, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8, aqui vai dizer: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábolas: saiu o semeador para semear sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu
sobre a pedra, ou seja, caiu sobre a pedra, mas quando o sol rachou a semente, assim, as plantas foi crescendo e elas morreram sufocadas na pedra, na espinha. Aí dentro disso secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, com ela cresceram os espinhos e sufocaram. Outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto. Deu fruto e cento por um, dizendo, chamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa passagem bíblica é interessante, né? Porque a gente, quando a gente está prestando muito bem atenção, as sementes, eles são simbolizadas o quê? A semente caiu dentro dos espinhos, e outros caíram na pedra, e outros caíram na terra, onde deu bom fruto. Sabe por quê? A semente, ela... Sabe por quê? Quando o semeador saiu a semear, ele plantou alguns lugares assim, onde jogou a semente. Aí os passarinhos comeram. Comeram a semente porque sufocaram, né? Sufocaram entre os espinhos. Agora vamos parar lá no livro de... Vamos parar na história a parábola do grão de mostarda. Aqui na parábola do grão de mostarda vai dizer... A parábola do grão de mostarda é uma das menores parábolas de Jesus. Que está nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São pequenas 3 parábolas. Aqui vai dizer assim: mas outras parábolas propõe dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior hortaliça e faz-se árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar dos seus ramos. Ainda disse que a semelhança do reino de Deus, ou com que palavra o representaremos. E como o grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, deita grandes ramos de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. No livro de Lucas 13, 18 a 19 diz: disse, pois, aqui semelhante o reino de Deus a que compareis. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Bom, agora falamos a parábola da semente, a gente falou o grão de mostarda. Agora vamos falar sobre o joio e do trigo. O joio do trigo. Sabe, pessoal, o joio do trigo simboliza nos dias de hoje, assim. Existe nos dias de hoje que muitas pessoas acreditam nos falsos profetas, acreditam nas falsas profecias, onde tem muitos youtubers ficam falando. Existem youtubers e os profetas de youtubers que só querem ganhar dinheiro, pregar heresia na internet. Eles ficam falando que tal dia vai acontecer, tal. É esse negócio, além daquele canal do Romilson Ferreira da Silva. O canal do Romilson, esse cara aí, ele prega divisão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse cara aí. Eu não quero citar, eu não gosto de citar o nome dele aqui, mas o Romilson, ele prega muita heresia, muita fermentação, onde fala que nós devemos que separar o fermento, né, onde Jesus vai nos narrar. Ele vai tirar as pessoas, ele vai levar as pessoas
direto para o joio. Ou seja, as pessoas assim, daquela seita, quer ser o joio do que o trigo. Ou seja, infelizmente, muitas pessoas falam mal da igreja, falam mal da Bíblia, falam mal do sei lá o que, não sei o que acontece. E nesse exemplo aqui onde Jesus fala, aqui vai dizer assim, olha, Jesus lhes propôs outra parábola. Olha só quando Jesus aí que vai contar. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se, porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando o servo do dono do campo e disse-lhes: Senhor, não semeaste boa semente do teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: O homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Quereis então que vamos arrancá-lo? Não. Respondeu ele: para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis justamente com ele também o trigo. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: ao juntar primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas recolheu o trigo no meu celeiro. Pessoal, nesse sentido dessa parábola a parábola do joio e do trigo, isso que o joio simboliza coisa boa. Simboliza coisa boa. Mas tem um significado aqui. Aqui tem a tradução. O que quer dizer trigo e joio na Bíblia? Aqui tem a resposta. Separar o joio do trigo é uma das expressões. Ela vem do Novo Testamento, de uma das parábolas quando Mateus, durante o juízo final, anunciava que os anjos iriam separar os filhos do maligno, o joio dos filhos do reino. Que prejuízo o joio causa no trigo? Aí a resposta vai dizer: nunca foi tão difícil separar o joio do trigo. A Dania Zev vem causando preocupação dos produtores de trigo. Considerava uma das principais plantas daninhas da cultura. O azém pode reduzir em 50% a produtividade das lavouras do trigo e diminuir a qualidade dos grãos. Bom, essa parábola ele fala que quando o dono do campo plantava essas sementes do trigo, ele plantou em boa terra, o que a Bíblia diz. Mas enquanto o dono do campo estava dormindo, o inimigo, que simboliza que é o Satanás, plantou o joio no meio do trigo. Olha só o que foi que aconteceu. Aí no dia seguinte, ele acorda e percebe que o joio está sufocando o trigo. Então, não é de hoje que os crentes das igrejas estão passando por um sufoco, passando por lutas e sufocos assim. Aí tem que o joio está afetando o trigo. Então, qual é o significado das palavras do joio e do trigo? Olha só que tem as respostas aqui, ó. A palavra do joio e do trigo é a explicação da paciência, da justiça de Deus. O joio representa os filhos do diabo e o trigo e os filhos de Deus. No final, Deus separará os salvos dos condenados, mas até lá ambos crescem juntos no mesmo mundo. Jesus contou a parábola do joio e do trigo para nos ajudar a entender a justiça de Deus. Na parábola, um homem plantou trigo em seu campo, mas de noite seu inimigo plantou joio na plantação.
Quando as espigas brotaram, os servos viram que crescia um joio entre o trigo. Os trabalhadores queriam arrancar logo o joio, mas para não prejudicar o crescimento do trigo, mas o dono disse para esperar pela colheita. Nessa altura, o joio seria colhido e lançado no fogo, mas o trigo seria guardado no celeiro. Pessoal, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O joio, ele simboliza o quê? Simboliza o filho do diabo. Ou seja, que são servos de quê? São servos de Satanás. Onde as pessoas, daquela seita do Romilson Ferreira, eu vou mostrar uma foto aqui. Tem até uma foto aqui que foi lançada. Pessoal, nessa foto aqui, deixa eu mostrar aqui que nessa foto aqui do Romilson Ferreira, pera aí que eu essa foto aqui, pessoal, esse homem aqui que a gente refutava esse homem aqui no vídeo anterior, esse homem que prega o evangelho, assim, ele prega as contradições, onde ensinam seus seguidores a confiar nas datas do arrebatamento, que nunca acontece e que nunca se cumpre. Isso quer dizer o quê? Eu não sou isso quer dizer o que agora? O pessoal da seita dos Yahudins, eles não gostam da igreja, não gostam de igreja. Por quê? Porque esse homem, porque esse homem odeia o nome de Jesus, que dizem que Jesus é um nome pouco nojento. Sabe por quê, pessoal? Ele odeia o Evangelho de João, odeia o Evangelho de Mateus, dizendo que no capítulo 24 de marca a data do arrebatamento, todo ano que nunca acontece, fala que o livro tem muita fermentação do Evangelho. Aí o cara vai lá e coloca uma heresia dentro da hierarquia da seita dele. Mas isso é problema deles, cara. Problema deles. Isso porque o Romilson ele tá levando muitas pessoas pro lado errado, onde ele incentiva as pessoas a sair das denominações, sair das igrejas, sei lá o que, ó. Ele tá querendo levar você do joio, gente. Ele tá querendo levar você do joio, que simboliza os filhos do diabo. O joio é o filho do diabo. Por quê? Olha só que esse aqui, ó, ele é o responsável de levar as pessoas pro inferno. Por quê? Porque o inferno, lá o inferno, as pessoas se queimam, grita de dor, o ranger de dentes, e muitas, porque no inferno não vai haver coisas boas não, pessoal, não vai haver coisas boas, porque no inferno, porque se você não sair do engano desse cara aí, que esse cara é do joio, gente, é do joio que esse cara é. Por quê? Porque esse cara tá dizendo, se as pessoas acreditam no engano, assim prefere acreditar no engano do que de Deus, né? Prefere acreditar mais no engano do que de Deus. Por quê? Eu não vou dialogar muito esse vídeo, porque só porque que esse cara é o filho do diabo, gente. É servo do diabo. Há 11 anos, esse Romilson engana as pessoas e leva as pessoas levando ao abismo da morte. Sabe, pessoal, um dia as pessoas, um dia que esses seguidores do Romilson que leva sua alma, leva a sua alma pro inferno.
Ou eu falo assim, ou você segue o joio, ou você segue, ou você tá no joio, ou você tá no trigo. Como eu acabei de falar na palavra de Deus, como eu acabei de citar nas escrituras. Pessoal, infelizmente o joio o joio tá cada vez mais, sufoca ainda mais os fiéis das igrejas. E muitas pessoas saem da igreja e segue homens e idolatra pessoas. Aí não tem por que correr atrás, né, pessoal? Não tem como. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Saia desse engano, pessoal. Porque o inimigo, ele pode incentivar você a se contaminar. Se contaminar nas coisas que isso não presta, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Para alertar vocês sobre o perigo do joio, porque o joio agora simboliza os seguidores daquela seita maldita, a seita da Poca. Pois agora, se você agora lembrando para você que se você continuar seguindo homens, aí se continuar seguindo um homem, você vai acabar seguindo ele pro inferno, porque o inferno agora lá é um lugar onde não se, lá é um lugar onde se queima e nunca se apaga, como tá lá citado no livro lá na parábola do rico e o Lázaro, onde o rico ele vai para um lago de fogo e o Lázaro é que vai para o céu. Que o céu lá não vai ter morte, nem dor, nem sofrimento, não vai ter isso não, pessoal, não vai ter lá no céu. Mas no inferno vai ser sofrimento para eles mesmos. Vai ser para eles mesmos quem segue essas doutrinas de homens. Bom, pessoal, vou terminar por aqui esse vídeo. Até a próxima. Valeu e fui.